com todo o respeito a quem assiste Big Brother, mas o que é a indicação da VTube para o paredão comparado a você ver o Barroso e o Gilmar Mendes batendo boca ao vivo na televisão ou no YouTube, dependendo de onde você viu, e assim forçando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a encerrar a sessão. É uma coisa impagável, não há dinheiro no mundo que pague você assistir ao vivo dois ministros do Supremo que são antagônicos nos seus pensamentos, nas suas decisões, brigando ao vivo. Lógico, sempre colocando a velha máxima do direito, data máxima venia. Mas aqui, na minha singela opinião, data máxima venia ao ministro Gilmar Mendes, a quem eu tenho minhas ressalvas, tenho os meus entendimentos contrários ao ministro. Data máxima venia, excelência, Gilmar Mendes. Não precisa ser grosso para discordar de uma pessoa. Se nem entre vocês, que são ministros do STF, há o respeito, imagine o resto do judiciário, imagine o resto da população. Então, acima de tudo, temos que ter respeito. Mas que essa briga, que esse fato entre o Barroso e o Gilmar Mendes, e também teve um pouquinho entre o Barroso e o Lewandowski, aumentou, acirrou os ânimos no Supremo, acirrou, e que tornou mais interessante assistir a sessão, isso tornou, sem sombra de dúvidas. Mas, Thiago, o que foi que aconteceu no Supremo para essa troca de farpas, essa briga? No Supremo ontem tivemos duas decisões. Uma já consolidada, com todos os votos, e a segunda foi pedido vista pelo ministro mais antigo, Marco Aurélio, mas já tem maioria, então já está meio que decidido. Lógico, os ministros podem mudar o seu voto enquanto ainda estiver aberto o julgamento, mas nesse momento já está decidido, já formou maioria. Em relação ao primeiro julgamento, foi justamente o complemento do julgamento da semana passada que eu comentei aqui no canal, que vai aparecer aqui no card, mas só agora terminou o julgamento. Com a declaração da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, agora o Supremo entendeu que os processos devem ser remetidos para Brasília. Por 6-5, o Supremo formou maioria e entendeu que ao invés de ir para São Paulo, como Alexandre de Moraes defendia, os processos devem ir para Brasília, como o relator Edson Fachin decidiu. Mas o segundo julgamento, que não terminou, mas já formou maioria, esse sim é de extrema importância, não só jurídica, jurídica também, mas política, justamente porque envolvia os efeitos da decisão do Fachin, que é justamente se os outros 14 habeas corpus que tinham correlação, que estavam correlatos ao processo que foi declarada a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, se eles perderam o objeto, e assim a suspeição do Moro, que é invocada, que foi decidida pela segunda turma em um desses habeas corpus, cairia por terra. Mas o Supremo formou a maioria, já está 7-2, no entendimento que não perdeu o objeto. Se a segunda turma julgou a suspeição do Moro, essa suspeição deve valer. E assim, a consequência jurídica maior é que o juiz de Brasília, que vai receber todos esses processos, não vai poder aproveitar nenhum ato do Moro. Nada, nenhuma prova. Os processos irão começar do zero. Além do que, o prazo prescricional, o prazo para não punir mais o réu, que no caso é o Lula, está correndo. Ou seja, até que seja dada uma decisão lá em Brasília, pode haver a prescrição do crime, pode haver a prescrição do processo. E aí, o ex-presidente Lula, em que pese poder ser condenado, ser declarado como réu, culpado, não vai responder. E a consequência política é justamente essa. O Lula agora tornou-se elegível. Agora sim, não tem nem mais o que questionar, porque o próprio Supremo, além de corroborar que o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba é incompetente, declarou a suspeição do Moro. Então agora não tem nem mais o que discutir. Enquanto não for transitado e julgado uma decisão do tribunal lá de Brasília, do TRF1, não vai caber mais falar que Lula está inelegível. Ele está elegível até a decisão do tribunal, o que é muito difícil haver uma decisão do tribunal até as próximas eleições. Mas falando em eleição, ontem o vice-presidente general Mourão deu uma entrevista da possibilidade dele concorrer lá em 2022 como presidente.
e ele falou que por lealdade ao Bolsonaro não iria concorrer a presidente, mas que poderia sair como senador. Ou seja, o panorama político para 2022 dá quase certo que a chapa Bolsonaro-Mourão não vai existir. O Bolsonaro deve sair para tentar ser reeleito, mas com outro vice-presidente. E aqui o futuro está muito incerto, porque o Lula pode sair, o Bolsonaro ainda não sabe quem vai ser o vice, podemos ter Luciano Huck, podemos ter Amoedo, podemos ter Ciro Gomes, está tudo incerto. Mas o que é fato e que vai acontecer é que será uma eleição polarizada, ou seja, Bolsonaro versus Lula, e o resto vai tentar correr por fora, mas que eu acho que um terceiro nome está muito difícil de ganhar força até 2022. Mas somente para encerrar esse vídeo, já falando no presidente Bolsonaro, ele ontem deu uma declaração para a cúpula do clima e falou em metas ambiciosas, como evitar o desmatamento até 2030, zerar a taxa de carbono até 2050. São metas altamente ambiciosas e que aqui, na minha singela opinião, eu rezo para que realmente sejam alcançadas, seja pelo Bolsonaro, seja por qualquer outro presidente. Rezo para que 2030 realmente o desmatamento tenha caído, tenha chegado quase zero. Rezo para que 2050 tenhamos zerado nossa taxa de carbono e aí sim tornado um país neutro na emissão de carbono. Rezo sim para que essa ambição seja conseguida. Mas, na minha singela opinião, acho muito difícil de conseguir e o Bolsonaro só vai conseguir reverter essa imagem do Brasil, essa imagem de que o Brasil não se importa com o meio ambiente, que está muito divulgada lá fora, está enraizada lá fora, não só falando. O discurso é muito bonito, mas se não houver nada na prática, esqueça mudar a imagem lá fora. Tudo vai continuar como está. Então sim, espero que ações sejam tomadas, espero que essas metas ambiciosas sejam atingidas, independente do presidente que vai atingir ou que vai colocar em prática. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.